Por sinal, o maníaco do parque, ele uma vez disse que se saísse faria tudo de novo. Mas eu acho que isso é uma característica dos psicopatas. Eles fazem essa leitura de que é mais influenciável, de que é mais fácil de cair, e eles usam. Eles têm uma inteligência... o afeto. Isso que eu ia te falar, da inteligência dele. Eles têm uma inteligência cognitiva, racional, muito grande. Eles não têm a modulação emocional, mas cognitivamente, ele lê a pessoa. Sim. E aí fica muito fácil, não é tão difícil. Por exemplo, você faz um curso de sinais corporais, tá? Se uma pessoa é insegura. A pessoa insegura, ela tende a ter o ombro mais para cá, ela tende a não olhar diretamente para você. Você vê essa mulher fazer assim. Sim. Então, assim, isso tudo já dá indícios. Eles fazem essa leitura muito rápido. Sim. Ele não mentiu. Por sinal, o maníaco do parque, eu acho que é um dos psicopatas, um serial killer. Durante muito tempo foi o maior do Brasil. Sim. Depois ele acabou perdendo o título, digamos assim, para aquele de Goiás, do Thiago. Sim. Mas ele uma vez disse que se saísse faria tudo de novo. Ele fala em todos os exames. Exatamente, ele fala. Ele não tem criminológico porque como ele vai sair em 2028 sem progredir de pena, ele vai sair do fechado direto para a vida, em liberdade. Se ele tivesse tido algum tipo de progressão, para migrar para o regime semiaberto, para o aberto, ele teria que passar pelos exames criminológicos, onde vem todos aqueles testes lá. Exatamente. Ele não tem mais, na época, ficou uma discussão muito grande na época do julgamento para saber se ele era inimputável ou não, e o Hospital das Clínicas montou lá uma equipe e fez uma bateria lá de testes, que aí tem um material bem robusto, assim, em que ele fala. Eu já achei 5 documentos em que ele fala... Ele fala de si mesmo. Ele diz que é um negócio, é uma força que vem de fora, uma magia. Ele deixa claro, ele dizia, não sei agora, mas ele falava, se eu sair, vou fazer tudo de novo. Os primeiros ele fala na entrevista... Ainda fala? A última vez que ele falou isso foi na entrevista pro Marcelo Rezende, quando ele estava ainda preso. Já depois do julgamento, inclusive, ele falou. É isso que eu tô falando. Que vem essa... Eu até tentei... Eu fiquei lendo, assim, que é muito material. Eu achava que ele tivesse algum tipo, um diagnóstico de esquizofrenia. Porque... Mas não tem. Não. Não tem. Tipo, essa força interior eu acho que ele inventa. Ou se tem, sei lá. Ou então é a maneira de justificar essa gana que ele tem, né? Por isso. Aí, vamos para as fotos do maníaco, já que a gente está no assunto. A gente nunca segue a pauta. Exatamente, né? não vamos Agora, seguir. Ulisses, você que pesquisou muito assim, sobre a vida dele, tem algum histórico na vida dele, com mulher, assim, na família? Eu não queria dar muito spoiler no livro, não. Mas, assim, eu acho que o que eu posso te dizer de certo... Tem 2 coisas. É bom que a Bia pode até fazer a análise dela. Lá. Tem uma coisa aqui. Ele, apesar dele ter sido condenado por estupros, ele nunca conseguiu uma penetração na vagina da mulher. Olha. E eu já encontrei 4 ex-namorados dele. Inclusive... Namorados, homens. Em que ele assumia tanto a posição de ativo como passivo no relacionamento. E aí, então fica esse... E tem um histórico de abuso quando ele tinha 7 anos de uma tia que abusou dele sexualmente. A tia nega, mas ele repetiu isso várias vezes, assim. Então, eu acho que essa construção, são vários tijolinhos. Sim, é uma coisa ainda a olhar e pesquisar, mas é bem interessante isso. Porque, assim, não me causa nenhum espanto. E eu não acho que a gente pode dizer que o Francisco é gay. Um psicopata, ele não tem esse problema de definir se ele é cis, se ele não é cis. Ele não está nem aí. Ele tem uma questão de fazer por prazer. Sim. Deu prazer, tá ok. Então não tem essa questão. A questão de penetrar ou não pode ter história aí, mas o que dá o gozo a um psicopata, ainda mais um psicopata do tipo do Francisco, não é definitivamente gozar como as pessoas gozam, vamos dizer assim, sexualmente. Seja por cada prazer. um por prazer.
é muito mais a questão do gozo pela subjugação do outro, sim, pela de eu estar no controle do outro. Sim, isso ele tem. Aí sim, esse é o gozo. Sim. Porque tem gente que fala assim, ele não penetrava, mas isso não é o gozo dele. Não sim. será. Né? Era a questão de deixar o outro ver que vai ver o ele era bem sádico quanto a isso. Elas falam. O serial killer, ele é assim. Entre ele se transformar no maníaco, que ele... Até as mulheres chegavam no parque muito... Porque ele era muito agradável. Sim. Só que aí quando chegava no momento de dar o bote, ele se transformava no maníaco do parque, ele espancava, batia nelas. Mas às vezes ele passava 1 hora torturando essas mulheres. Isso é o gozo, deu pra entender? Sim. Então sim. se ele não é a penetração, e para algumas ele isso. dizia que o que ele estava curtindo ali era ter esse poder de decidir se ela ia ficar viva ou não. E aí inclusive, você lembra do Ted Bundy. Sim. Que dizia, né? Tipo assim, eu sou Deus. Na hora que eu tô ali diante da vítima e ela implora para viver, sou eu que decido a hora que ela morre. Sim. É mais ou menos a mesma coisa. E eu acho que aí já é puro achismo, porque ele nunca foi honesto e as vítimas que morreram não estão aqui para contar. Mas pelo histórico das que sobreviveram, que são muitas... fica parecendo que as que reagiram, as que não aceitaram, a maioria tem mulher que fala assim, quer saber, já era pra mim, eu vou fazer tudo que ele mandar, sabe? Elas iam, cada uma ia usando uma tentativa de sobrevivência. Olha, não faz nada comigo que eu tenho HIV. E aí ele não fazia. Aí outra, não faz comigo que eu tô grávida. Aí ele já ficava meio assim, pensando no filhinho que ele teve. Algumas iam para luta corporal. E aí ele aumentava a excitação. E ainda lógico. Porque é mais difícil de subjugar aquela vítima. E aí outras ele dizia, olha, hoje eu vou te deixar, teu dia de sorte, viu? Pode ir. E a mulher, mas olha o comando, é o teu dia de sorte. Eu estou decidindo que é o seu dia de sorte. Aí ele ficava, sabe, ele tinha um prazer na tortura. Ele dizia, olha, eu vou fechar meus olhos, eu vou contar até 20 e tu sai correndo. Se eu abrir os olhos e tu ainda estiver no raio de alcance, eu vou e te pego. Então corre. Só que a mulher fala, eu não sei para onde é a saída, porque o parque ele era um lugar meio complicado, onde ele te vira. E ainda mais no desespero, a mulher saía correndo louca. Olha, você está descrevendo uma cena de caça. Sim. De hunt. Né? Eu vou te caçar. Então é um animal caçando. Olha o prazer, não está se ele vai ter relação sexual ou não. Isso é um detalhe. Sim. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano. Mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.